Pais amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Uma ótima tarde a todos. Que o Espírito do Senhor possa estar limpando o coração de vocês de toda iniquidade, de todo pecado. Que as nossas mentes venham aceitar que não pertencemos a nós mesmos, que já fomos comprados por sangue. A morte de Jesus naquela cruz, amados, nos comprou. E a Bíblia fala que todos aqueles que são guiados pela fé, esses são do Deus Altíssimo. Então, amados, que nessa tarde que o Espírito do Senhor venha nos livrar de toda maldade, de toda malícia, de toda iniquidade, de todo pecado. Que as escamas dos nossos olhos venham ser retiradas e que a gente permita o Espírito habitar em nosso corpo. Sabemos e temos o entendimento que o Espírito Santo ele é santo, não habita em qualquer lugar, não habita em qualquer corpo. Ainda que a palavra fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, só que a palavra fala também no livro de Mateus que a casa tem que estar adornada, limpa, para que o Espírito possa habitar. O que salva o homem do pecado é a palavra, amados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. O que salva, o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus. Amém, amados? Estou com um livro aqui da harpa cristã. Vou tentar louvar um hino aqui. Hino 187 da harpa cristã. Mais perto, meu Deus, de ti. Louvado seja Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim
me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Eita glória, louvado, santo e exaltado seja nosso rei, amados. Esse hino ele é maravilhoso, né? 187 fala que ainda que seja dor que una o varão a Deus, né? Que assim seja feito. Mas é nessa terra a gente tem que andar contra a maré do sistema, tem que estar na fé, a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente entende que a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Há uma escolha, amados, porque a Bíblia fala que no céu não pode entrar pecado. No céu não pode ter contaminação. Então tudo que tem contaminação é barrado na entrada, amados. É igual uma festa de aniversário. Só vai entrar os convidados do seu filho, os que o seu filho mais ama, os coleguinhas dele. Então, como chefe de família, como pai de família, tendo autoridade, ele vai botar convite, ele vai mandar convites, ele vai mandar carta. Não é qualquer um que vai entrar no aniversário. Fez lembrar de uma passagem que tem na Bíblia lá que estava tendo a borda, estava tendo a festa do cordeiro e entrou um lá sem as roupas, né? Sem o convite, não tinha as roupas nupciais e foi lançado para fora, amados. E a Bíblia dá um detalhe muito grande que foi amarrado pés e mãos e lançado no abismo, porque não teve o convite. Entrou sem o convite. Então o reino dos céus, para a pessoa adentrar dentro dele, amados, ela tem que ter o convite. E para participar das bodas, que é uma boda eterna, é uma festa eterna, a alegria é eterna. Então, como não pode ter contaminação, tem que ter um novo nascimento, amados. Tem que ter um novo nascimento para participar dessa ceia, dessa festa, que é vestida de branco ao lado do Senhor, ao lado de Jesus. Ele é santo, ele é Pai, ele é Criador. Ele é sacerdote, é a estrela da manhã. Para andar do lado do Senhor tem que ser digno. Tem que ter abrido mão de muita coisa. E a gente percebe que a gente entregando a revelação no segundo casamento, no terceiro casamento, a gente profetizando em pecado, amados, com uma vida toda desconcertada. A gente entende sim que o Senhor ele pede para colocar a vida no plumo. A gente entende sim que aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é um Deus de misericórdia, né? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A gente entende, realmente tem essas passagens, tem essa pérola nas Escrituras, só que verdadeiramente tem que deixar, amados. Aquele pecadinho que está embaixo do tapete, que está oculto, que está escondido, que não permite o homem chorar na presença do Senhor. Aquele pecadinho de estimação que proíbe o homem de se quebrar diante do Senhor, tem que ser retirado, amados. Porque o Senhor ele quer as pessoas não com espírito altivo, não com espírito do homem, não com espírito de soberba. O Senhor quer um homem com Espírito Santo. Para esse Espírito, amado, tomar posse, ele está em primeiro lugar na vida do varão. O homem tem que jogar seu RG por terra.
O homem tem que jogar sua identidade maligna por terra, porque o espírito do homem é altivo. Se você perceber, o que tombou o que tombou Lúcifer, o que tombou o diabo foi o seu orgulho. Ele queria ser maior que o Criador, ele queria ser adorado como o Criador. E o Senhor, sondando o seu espírito alegava que ele queria elevar o trono dele, né? Ele queria elevar a sua glória, ele queria ser maior que o Altíssimo. E por esse sentimento ter sondado nas suas entranhas, ele foi abatido dos altos céus, amados. E o ruim disso tudo é que as escrituras falam que ai dos povos da terra, porque Satanás foi lançado no meio de vós. E ele tem muito ódio, tem muito sede de sangue e fúria. Porque pouco tempo lhe resta, amados. Como ele já tem uma condenação, como a sua sentença já foi dada, e Satanás ele veio e trouxe a terça parte dos anjos, que são os demônios que habitam no meio da gente. Amados, quando a Bíblia fala que Satanás ele está no meio da gente, Satanás ele é um espírito maligno. Assim como tem os anjos do Senhor que acampa, que protege os do Senhor, os demônios, que é a terça parte dos anjos, que estão rodeando essa terra, eles estão aqui para desmanchar a obra do Criador. Então, para o homem ele ter entendimento da guerra espiritual, ele tem que comer o manual de guerra. Que o manual de guerra do varão é a própria Escritura Sagrada, é a própria Bíblia. O homem ele não pode entrar na guerra sem entendimento, sem instrução, sem um manual, sem uma liderança, sem uma patente alta para dar instrução, sem um general de guerra. O homem ele está praticamente no campo minado, sem instrução. Que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E quando você está em terra e o Senhor, pela sua misericórdia, desperta a sua mente, você percebe que você luta por uma coisa que não é eterna, que é a bênção material. O homem luta pela sua vaidade, que não é eterna. Então, assim, tudo é ilusão, amados. Às vezes, quando o homem ele cai a ficha em si, já é tarde demais. Ele está tão entranhado, ele está tão amarrado, que ele não consegue se livrar das astutas ciladas do diabo, mano. Lá em Efésios 6,10 fala, né, que em relação a isso daí, fala que é para o homem resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que o diabo, como que Satanás ele vai fugir de você? Satanás é o mal. A Bíblia fala que você tem que fugir da aparência do mal. Mas para o homem fugir da aparência do mal, ele tem que correr para o outro lado, que é o lado das Escrituras, que é o lado da santidade. Amados, hoje está muito difícil você falar da palavra. Muito difícil. Livro de Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo fala em relação aos últimos dias. O coração do homem vai estar perverso, amado, perverso. Ele não vai aceitar a muita coisa, ele vai peneirar. O que o seu coração quer é aquilo que ele manda para o coração. A vida com Cristo é uma vida sofrida, amados, é uma vida de perdas. Mas é uma perda momentânea para você ganhar uma joia eterna. Hoje em dia não é todo mundo que consegue ouvir alguma coisa. Tem pessoas que você fala do amor do Senhor e fala em relação ao pecado que tem que deixar, a pessoa não deixa. A pessoa quer ficar com as passagens de misericórdias, as pessoas querem pegar textos isolados, pedaços de mensagens pequenas dizendo que Deus é misericordioso, dizendo que Deus é bom, dizendo que Deus é amor.
abraça o pecado, fica com o pecado, não abre mão dele, entendeu? E fica com esses textos isolados. Satanás habita na mente, no coração, essas pessoas descem à sepultura. A sua parentela, os seus parentes acham que essa pessoa foi salva e ela não foi, amado. Ela jaz no inferno junto com os demônios e os demônios vão brincar com ela lá. Profetiza agora, profetiza agora, profetiza agora. Porque toda pessoa, amado, que tem o conhecimento da palavra, verdadeiramente, ela entende quando Jesus fala para os seus discípulos, abre mão da sua vida se quiser ganhá-la. E há uma mentira, há um entendimento falso que as pessoas adquirem no seu coração perverso, que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. E o pecador ele lança no inferno. Entendam algo. Às vezes quando a gente faz uma mensagem, né, amados? Não é uma mensagem bonita. A gente lê as escrituras, pede misericórdia ao Senhor para aprender o dom da pregação. E muita gente entende que tem que fazer teologia, que tem que ter eloquência, que tem que ter saber falar. Não, amados. A palavra é a verdade. E nada pode tirar a verdade, nada pode falar em cima da verdade, senão somente a verdade, amados. Entendam algo. O verbo é o Senhor. A palavra é o Senhor. Nada pode tomar o lugar da verdade, senão a verdade. O que vier a mais é anátema, é maldito. Todas as pessoas que querem servir o Senhor, amados, têm que provar do choro. Tem que provar da solidão, amados. Não existe uma vida com Cristo com maravilhas. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã agora aqui, né, pelas redes sociais, e ela estava falando que ela era dirigente do Ministério de Louvor e ela orava nas madrugadas pelos irmãos e o Espírito Santo mostrava o pecado dos irmãos, que era para os irmãos se consertar primeiro para depois mexer na obra. E quando essa irmã ela foi falar com os irmãozinhos dela lá, né, do Ministério de Louvor, os meninos não aceitaram. As meninas não aceitaram e tipo que crucificaram ela. Então você vê o preço que é de você andar na sinceridade, na verdade, e o Espírito pedir para você entregar algo e a pessoa não entregar. Porque o evangelho ele não é flores, amados. Aquele que não aceita a verdade, ele não está pela verdade. Tem uma passagem no livro de Ezequiel, se não me falha a memória, eu acho que é Ezequiel 33, que fala em relação ao profeta. Porque o profeta ele não pode falar nem de mais e nem de menos. Que se ele falar a verdade e o ímpio se converter, ele lava as mãos deles. Mas se ele falar a verdade e o ímpio não se converter, se o pecador ele não se converter, aquele sangue vai ser cobrado do profeta. Eu vou ler, amados, para não ficar só nas minhas palavras. Possivelmente eu posso falar alguma coisa errada. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, em nome de Jesus. Ezequiel. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Versículo 4. Se aquele povo ouvir o som da trombeta, não se der por avisado
e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será cobrado sobre a sua cabeça. Se Deus pesar a mão e aquele povo estiver perto de você, e você como atalaia não falar o que o Senhor manda falar, o sangue daquele povo vai ser cobrado de você. Vamos lá, versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida entre eles, entre tal foi levado na sua iniquidade. Porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falarás para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerás o ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei de tua mão. Presta atenção, amados. Versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá no seu pecado, mas tu te livrará a tua alma. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai a vós, dizendo, visto que a nossa transgressão e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como viveremos então? Versículo 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Versículo 12 de Ezequiel 33. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, enquanto a impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua injustiça, no dia em que pecar. É pesado, amados. Versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na justiça praticar o pecado, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, no seu pecado que praticou, morrerá. Entenda algo, amados. A pessoa ela é santa, a pessoa ela é reta, tendo o entendimento da palavra e continuar no pecado, vai ser morto pela prática do pecado, amado. Ainda sendo justo, ainda sendo reto. E se o ímpio, praticante da imundícia do pecado, se converter dos seus maus caminhos, certamente viverá e não morrerá. Por isso tem que ter um atalaia, tem que ter uma pessoa para falar. Deixa o pecado. Mas se a pessoa fala, deixa o pecado, e ela mesma não deixa o pecado, a espada cantará no lombo a si mesmo. Versículo 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor indenizado que o furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando o pecado, certamente viverá, não morrerá. Versículo 16.
de todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Vendo, amado, a misericórdia do Senhor é com aqueles que larga o pecado. Deus não ouve oração de pecador, amados. Tá no segundo casamento, se converte. Tá na fornicação, para. Tá no adultério, sai. Tá na maconha, sai. Tá na bebida, sai. Tá na cocaína, sai. Coloca o seu caminho em uma vida santa para Deus consertar a sua vida e consertar as pessoas que em volta de ti está. Versículo 17 de Ezequiel 33. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Versículo 18. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando o pecado, morrerá nela. Preste atenção, amados. Desviando o justo da sua justiça. Aqui é o cara que está com a mão no arado. Abandonou os caminhos do Senhor. Você acha que o Senhor vai lembrar do tempo da santidade dele? Não vai lembrar, amados. É melhor o final do que o início. Se o homem ele morreu no pecado, pelo pecado ele vai vir a espada no lombo. Mas se ele começou no pecado e terminou no Espírito, ele salvou a sua alma. Versículo 19 do capítulo 33 de Ezequiel. E convertendo o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, viverá. Até aqui, amados, Ezequiel, capítulo 33 é grande, mas dá para a gente ter uma base, que há uma nuvem de mentira, onde Deus é misericordioso, onde Deus é amor, onde Deus entende que Ele só quer o seu coração. Deus não é açougueiro, Deus não escolhe parte. É tudo dele, amado. Somos uma fabricação feita do próprio Criador. E se o Senhor é santo, não tem como a gente ir todo errado. Quando Jesus ele vira para os discípulos e fala: aquele que vier após mim, jamais eu lançarei fora. Como Jesus ele sabe que uma pessoa chegou até ele? Como que Jesus ele viu o varão? Porque ele viu o varão sem pecado. Quando aquela mulher que está no fluxo de sangue tocou o Senhor percebeu que alguém tinha tocado nele. Como que ele percebeu no meio de um bando de pecadores? Que uma pessoa com fé abriu mão dos seus pecados, se converteu e de Deus tirou virtude. Ali que o Senhor reconhece. Pode estar pregando no pecado, pode estar falando no pecado, pode estar cantando no pecado, pode estar entregando revelação no pecado, e se descer a sepultura, vai cair na mão do demônio. A espada vai cantar em cima do lombo. Se não colocar a vida no plumo, depois da morte, segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27, está ordenado o homem morrer somente uma vez. Descendo a sepultura, segue-se ao juízo. Deus conhece quem está colocando a vida no plumo. Deus sabe quem está colocando a vida em santidade. Deus sabe quem está andando no estreito, nos seus caminhos. Se Ele quiser abençoar, Ele vai abençoar. Se Ele não quiser abençoar, amém. O necessário é a alma ser preparada para o dia do juízo, para entrar nas regiões celestes. Deus virou para esse mesmo profeta Ezequiel e falou que ele não ia comer do pão da vida. Quando ele chegou em casa, o que ele mais amava foi retirado dele. Deus ceifou a mulher de Ezequiel. Há profetas na Bíblia, amado, que teve que largar tudo, teve que largar sua parentela, porque Deus quando quer usar uma pessoa como atalaia, meu Deus do céu, seria necessário essa pessoa não ter vida. Porque quando Deus quer falar, amados,
Deus bota a pessoa para provar de tudo que há de ruim. Para essa pessoa ela se acostumar com isso. Mastigar uma coisa amarga. Para quando descer lá no final aquilo ali fazer sentido e ser doce as palavras do Senhor. Porque ninguém absorve isso com alegria, amados. Se a pessoa falar que está na presença de Deus com alegria, eu digo que é mentira. Se a pessoa que fala que os caminhos do Senhor no início é uma delícia, eu falo que é mentira. A parábola do semeador fala em relação a isso, amados. Que todos provam das delícias do Senhor e abrem mão. Todos recebem a palavra do Senhor e abrem mão, amados. Todos recebem com alegria e a maioria abre mão porque não tem raiz. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos que ele vai ser morto, levantado e crucificado e ser estilhaçado naquele madeiro, alguns de seus discípulos se escandalizavam, amados, porque amavam o Senhor. E Satanás já entrando na mente de alguns, o povo repreendia, Pedro repreendia o Senhor, tenha dó, piedade de ti mesmo, isso jamais te acontecerá. E o Senhor repreendeu Satanás na vida de Pedro. E não pense, amados, que Pedro não amava o Senhor, que Pedro amava. Senhor, aonde tu fores, jamais eu te abandonarei, nunca te negarei. E o Senhor, sondando a vida de Pedro, falou: hoje ainda, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me anunciar que não me conhece. Para resumo, amado, 3 vezes ele vai falar que você negou, que você vai me negar. Não, Senhor, jamais eu farei isso. E você vai fazer. E as Escrituras ainda falam que quando ele era moço, ele tinha a sua alegria, a sua autonomia e autoridade para onde que ele queria. O próprio espírito do homem, o próprio espírito dele o levava. Mas quando o espírito do Senhor começa a conduzi-lo, ele vai para um lugar para onde que ele não quer ir. Chegará uma hora, amados, que o homem entenderá que já não é ele mais quem anda, mas é o Espírito do Senhor que o conduz. Chegará um tempo, amados, que ele entenderá que a própria vontade dele o levará para o inferno. Lá no livro de Provérbios fala que o entendimento do homem, os passos do homem engana ele, que no final conduz à morte. Amados, uma vida com Cristo é uma vida de choro, é uma vida de desespero. Na parábola das 10 virgens, todas elas dormiram, amados. Só que umas dormiram preparadas e outras dormiram despreparadas. As que dormiram despreparadas, quando o noivo veio, elas não tinham azeite na botija, amados. Porque a palavra fala que no livro de Salmos, a palavra do Senhor é lâmpada para os pés. E quando o Senhor apareceu, quem está em pecado fica, amado, para trás. Aquelas pessoas não poderiam seguir o Senhor, ainda que quisessem. Não poderiam estar com o Senhor porque está com mancha, porque está com pecado. E as que estavam com azeite sobrando, que estavam com a reserva nova, elas prepararam o seu odre, que era o seu próprio templo do Espírito Santo. Então, para receber vinho novo, tem que estar preparado, amados. Não adianta que Satanás não poupou Jesus lá no deserto, tampouco poupará a ti. Satanás virá na sua vida onde que você menos vai perceber. Satanás ele vai plantar na cabeceira da sua cama quando você achar que você está com Cristo. Lá você vai ser provado. Assim como o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado,
provado e aprovado, Satanás ele vai tentar você também. E vai fazer como fez na vida de Jó. Vai pedir permissão para tentar você. Vai pedir permissão a Deus para cirandar a vida de Pedro. E o Senhor não permitiu, porque com certeza sabia que Pedro iria falhar, mas Satanás ele vai pedir permissão para cirandar a sua vida, amados. Então, se você tiver na vaidade, abre mão. Mulheres com micropigmentação, abre mão do batom. A varonzada que gosta de andar de bermuda e gosta de profetizar. Se o Senhor colocou uma coisa na sua boca e você não entregou, Deus vai cobrar. E se Deus não pôs nada e mesmo assim você falou, prepara o lombo que uma hora a espada vem. Amados, há uma escolha dos homens, em 2 Timóteo capítulo 4, em escolher os pastores e escolher os varões. Porque a própria Escritura fala que não vai ser o homem que vai escolher. É o seu coração perverso que vai exigir aquilo que eles mesmos querem ouvir. Então amontoarão para si doutores conforme seus próprios pecados. Eu estou no segundo casamento. Se esse cara aqui não fala do segundo casamento, é aqui que eu vou ficar. Se ele também tem uma segunda esposa e ele achou um respaldo bíblico para ele, é aqui que eu vou ficar. Amados, não se enganem. Muita gente usa essa passagem lá da Torá, dessa passagem de Moisés, que Moisés deu carta de divórcio. Só que a Bíblia fala, amados, que deu carta de divórcio, Jesus mesmo falou. Moisés deu carta de divórcio porque vocês são maus, porque vocês têm um coração duro. Por isso Moisés deu carta de divórcio. Porém, antigamente não era assim. Hoje em dia a pessoa está no segundo casamento, não dá certo com essa mulher, arruma outra e Deus preparou uma varoa de guerra. Hoje eu sou feliz. Deus está preocupado com a sua felicidade, meu amado. Se fosse isso, largava Davi com Betseba, feliz. Deus está preocupado com você, Sansão. Se fosse isso, não permitia você com sua falha. Deus está preocupado com sua alegria, Salomão, porque não deixou ela com as 300 concubinas. Por que não deixou Salomão ser feliz? Deus não está preparado, Deus não está preocupado com sua felicidade. Deus quer sua alma no paraíso. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando Jesus fala que Ele é a porta, quando Jesus fala que Ele é a porta estreita, quando a Bíblia fala que no início Ele era o verbo, que fala lá no livro de João, é que Ele é a porta. E os que conhecem a porta estreita são os que ouvem as suas palavras. Quando Paulo fala no livro de Romanos que ele é servo separado para o Evangelho, é que ele era separado, amados. Mas Paulo andava no curso do mundo e andava no curso do seu vago entendimento. Mas ele abriu mão disso, amados. E Paulo fala que quando ele estava na cadeia, o Evangelho ficou mais forte. Ele estava sendo mais ouvido preso do que quando ele estava solto. Presta atenção, amado, no mistério. Paulo pregava, matava os cristãos. E quando ele fala que quando ele estava preso, o Evangelho se expandiu mais. O Evangelho criou mais força. No versículo 16 do capítulo 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema, amados, que muitos não estão crendo no Evangelho, estão crendo nos seus doutores, nos seus pastores. Estão crendo segundo o curso do mundo.
estão crendo segundo a vontade dos seus corações. É difícil hoje você mandar a mulher largar o brinco, largar o decote, largar a maquiagem, largar a fofoca. Ela não vai aceitar, amados. Assim como o homem não quer largar o carro, não quer largar a vaidade, não quer largar a luxúria. Não é pecado você ter um carro, amados. Mas você idolatrar ele é. Quer ver se o homem está com o coração no carro é quando o outro bate no carro. Aí você vai ver se o coração está no carro, se o coração está no Senhor, se ele vai levar o espírito adiante, se ele vai ter contenda por conta daquilo ali. Quero ver, amados, fazer valer quando Jesus falar, quando forçar você caminhar uma milha, vá com ele 2. Quando roubarem a túnica, dê também a capa. Abre mão do que você tem e dá o que você tem para acumular um tesouro no céu. Aí que eu quero ver, amados. Pregar a palavra do jovem rico que abriu mão do Senhor por conta das suas riquezas é fácil. Mas quando alguém pula no quintal da sua casa, rouba as suas coisas e ainda você tem que orar por ele porque o Espírito manda, aí que eu quero ver andar na contramão do sistema, amados. É aí que eu quero ver, amados. Quando a espada cantar no ombro, quando o Espírito mandar fazer coisas que você não quer fazer, é aí que eu quero ver. Muita gente fala que Deus me ama. Muita gente fala que Deus me aceita como sou. O livro de João, amados, vai falar que Ele nos amou primeiro. E a gente ama o Senhor, amados? A gente não ama o Senhor. A Bíblia fala que todo aquele que ama guarda os seus mandamentos. Se a gente não guarda os mandamentos, como que a gente ama o Senhor? Se ele fala que é para abrir mão de tudo e para pregar o seu evangelho e fazer a sua vontade, por causa de que a gente ainda não fez? É porque a gente não ama. A gente quer pregar a palavra no pecado, a gente quer amar o Senhor com a vida toda errada. A gente quer amar o Senhor no meio da vaidade e a gente não ama, amados. Quem ama o Senhor abre mão da sua vida. E se sua vida está em falha, põe no plumo. No livro de Apocalipse fala, amados: eis que eu farei das sinagogas de Satanás aqueles que dizem que são judeus e não são, e mentem, que eu farei que venham e adoro prostrado teus pés, e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra na minha paciência. Assim também te guardarei na espada que virá no mundo. Mas tem que ter divisão. A palavra tem que provar aqueles que é e aqueles que não é. Como que vai provar? Quando a prova vier, amados. Quando a dificuldade vier, você verá quem é quem. Quando a espada cantar, você verá quem é quem na dificuldade, sem alimento, na solidão. Quando o demônio sussurrar no seu ouvido e der risada: cadê o seu Deus, varão? Quando o diabo vier te cirandar, quando você abrir a despensa e não ver nem água para você tomar, manda que você não tem fé, varão. Manda que essas pedras se transformem em pães. Cadê sua parentela que não está aqui? É aí que eu quero ver, amados. Quem tá, quem quer servir e quem não quer. Porque o demônio foi lá na mente da mulher de Jó. Ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí, amados, como é que faz? Como é que faz uma hora dessa, amados? Quer viver a delícia do mundo ou quer obedecer ao Senhor? O próprio povo que Deus queria libertar, amados, queria tirar da escravidão do pecado do Egito, para levar para uma terra boa, que manda leite e mel, o povo não queria ir, amados. Porque o próprio povo amaldiçoava e murmurava.
tirou a gente da sombra, tirou a gente da comida boa, tirou a gente da bebida boa, para ficar aqui vagando no deserto. Agora você imagina, amados, eles tinham suficiente uma bagagem para murmurar. Eles tinham, amados. Porque é difícil, amados, quando o Senhor te tira do conforto para lançar no deserto. Porque é no deserto que Deus fala, amados. A provisão ela tem no deserto. Ninguém morre no deserto, não, amados. Se morrer é por falta de fé. Porque o Senhor vai mandar nuvem para proteger do calor. O Senhor vai providenciar as vestes. Vai vir comida de anjos lançada dos céus. Ai, não tem água? Tem sim. Pede ao profeta que ele vai tocar na rocha e vai sair água. Ainda que saia da rocha. Mas ela vai vir a água, amados. Contudo, vocês são peregrinos de passagem por essa vida. Vocês são peregrinos. Vocês estão de passagem. Vocês são uma lâmpada acesa. Ela pode queimar, amados. Se você acha que a sua luz está acesa, faça de tudo para mantê-la. Porque a vela tem uma duração. Ela se apagará. Quando uma coisa se perde no escuro, o que acontece? Você quer acender a luz para procurar, para saber aonde que você está. Se você quer saber se você está em pecado ou não, olha as Escrituras. Ela é a luz. Procura saber, amados, aonde que você está. Acende a vela. Só que ela vai apagar. No tempo que a lâmpada está acesa, procura saber aonde que você está e o que você está fazendo. Pega o mistério aí, ó. Enquanto a vela sua estiver acesa, mantenha o tempo da vela. Porque quando a vela se apagar, a escuridão ela vai permanecer. Então, enquanto a vela está acesa, busque o que você tem que buscar. A lâmpada, amados, é a própria Escritura. A vela acesa é o próprio Espírito. É a própria vida do homem, é a vela. Quando a vela se apagar, amados, quem fez, fez. Quem se esforçou, se esforçou. Quem entendeu, entendeu. Amém, amados? Até aqui o Espírito está mandando parar. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Vigiem, amados. Amém, amados? Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória.